Velhos conhecidos e péssimo resultado do Corinthians. A derrota em Fortaleza derrubou o Timão para a quarta posição no Campeonato Brasileiro. Matheus Vital, Ramiro, Léo Natel, um time com cara de Wagner Mancini. Não tinha cara de Vitor Pereira. Tinha cara de Wagner Mancini e o Corinthians perdeu pelo placar de 1-0 lá no estádio do Castelão. Eu conto tudo para você, tudo o que aconteceu nesta rodada do Timão no Campeonato Brasileiro. Péssimo resultado para o Corinthians. Aqui no canal do Cereto, Cereto News, roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, faça sua inscrição no canal do Cereto, aperte a opção receber todas as notificações, aperte o sininho e deixe o seu like aqui se você estiver gostando do vídeo, se você estiver gostando do conteúdo, é muito importante para você fortalecer o canal e ajudar na nossa produção de conteúdo. Deixe o seu comentário, eu ligo todos os comentários. E diz o que você achou desse jogo do Corinthians, a derrota do Corinthians lá em Fortaleza, no estádio do Castelão. Péssima derrota, derrubou péssimo resultado. Toda derrota é ruim, né? Péssimo resultado, claro, mas olhando para a rodada, um péssimo resultado, porque ele roubou o Corinthians para a quarta posição no Campeonato Brasileiro. Terminando o jogo, você já pode correr para o OneFootball, o aplicativo muito bacana, porque no OneFootball, se você baixar o aplicativo, terminando o jogo, você já pode ver os melhores momentos, você já pode ver todas, sabe, notícias, estatísticas, muito legal, ó, baixe tá aí no QR Code para você baixar o OneFootball, tá aí o link na descrição. Este vídeo é patrocinado pelo OneFootball e terminando o jogo, você tem os melhores momentos, 5 minutos depois do jogo, na palma da sua mão e em alta qualidade aqui no seu telefone celular. É muito bacana. Se você não baixou, baixe o OneFootball. Bom, o Corinthians foi a campo com um time quase que totalmente reserva, né? Com exceção do Roger Guedes. Vou colocar a escalação para você aí, que o Vitor Pereira colocou a seguinte escalação: o Cássio, de novo, eu errei na escalação, né? Para variar, durante a semana eu dei a escalação, mas eu sempre erro porque é muito difícil ou quase impossível acertar a escalação do Vitor Pereira. Ele entrou com o Cássio, com o Bruno Mendes improvisado na lateral direita, com Robson Bambu, com Robert Renan e com Lucas Piton, com Fausto Vera, esse é titular do time, jogou o primeiro tempo, no segundo tempo foi substituído. O Ramiro, olha só, o Ramiro de volta como titular, o Giuliano, o Matheus Vital, olha só, Matheus Vital, o Roger Guedes, esse sim titular, também foi substituído no intervalo, e o Gustavo Silva, o Mosquito. O Léo Natel entrou no segundo tempo. Então, gente, olha só, um time que tem Matheus Vital, um time que tem Ramiro, um time que tem Léo Natel, que entrou no segundo tempo, é um time muito parecido com o time do Wagner Mancini e não o time do Vitor Pereira. Então, quando você escala jogadores, você vê como é que são as coisas. O Corinthians contratou e tem que escalar esses jogadores quando ele lança a mão de um time reserva. E é óbvio, e a gente vai mostrar imagens do jogo, fotos do jogo, é óbvio que tinha que lançar mesmo mão de jogadores reservas, como o Mosquito, por exemplo, porque o Vitor Pereira, ele foi fiel às suas convicções. Ó, o Yuri Alberto entrou no segundo tempo, né? Entrou no segundo tempo justamente no lugar do Roger Guedes, porque foi feito aí o Vitor Pereira pensou, vou colocar o Roger Guedes no primeiro tempo e o Yuri Alberto no segundo tempo. Essa é uma imagem importante do jogo. Quero dizer a vocês que o zagueiro do Fortaleza, o Sebadios, ele deu houve um choque entre ele e o Yuri Alberto no segundo tempo, cabeça com cabeça, e o Sebadios apagou, né? Apagou. E aí houve toda aquela preocupação, aquela comoção, porque é sempre um lance muito perigoso. Mas ele foi prontamente atendido pela ambulância que estava no gramado, e pelo que se sabe, nada de mais grave aconteceu, mas é sempre um lance muito preocupante. Então, o Vitor Pereira ele foi fiel às suas convicções. E a gente vai mostrar outras fotos do jogo.
Ele colocou um time reserva justamente porque na quarta-feira ele tem o jogo pela Copa do Brasil. E aí não tem jeito. Se você tem um jogo da Copa do Brasil, que é o jogo que vai decidir a vida do Corinthians na temporada, um jogo importantíssimo contra o Fluminense, se o Vitor Pereira, até agora, ele foi colocando time reserva e time titular, foi fazendo rodízio entre titulares e reservas durante toda a temporada, não faria o menor sentido que ele colocasse um time titular hoje para jogar contra o Fortaleza. Por isso, ele botou o time reserva, com exceção do Roger Guedes e com exceção do Fausto Vera. Aí, no segundo tempo, saíram o Fausto Vera e o Roger Guedes, entraram o Duqueiroz e também o Yuri Alberto, e depois ele colocou o Renato Augusto, justamente quando ele coloca o Renato Augusto no time, o time toma o gol. Não deu tempo nem do Renato Augusto fazer alguma coisa. O Vitor Pereira estava pensando em vencer o jogo, mas aí, quando ele coloca o Renato Augusto no time, ele toma o gol do Moisés, numa falha da defesa do Corinthians de saída de bola, de disputa de saída de bola da defesa do Corinthians. A dupla de zaga formada hoje pelo Bambu e também pelo Robert Renan. O Bruno Mendes jogou improvisado na lateral direita, porque o Fagner foi poupado para o jogo de quarta-feira, o Rafael Ramos está machucado, outros jogadores que não puderam jogar, o Rony também está com dores, não foi sequer relacionado, o Júnior Moraes está com dores, vive no departamento médico o Júnior Moraes, hein? O Cantígio não foi relacionado também, não sei o que aconteceu, pelo menos não foi informado se ele está sendo poupado também para quarta-feira. Enfim, o pensamento é na quarta-feira. Agora, o resultado foi péssimo. Por que o resultado foi péssimo? Porque Palmeiras e Flamengo empataram. São os times que estão brigando com o Corinthians ali. O Corinthians... Título, quer dizer, estão brigando entre aspas, né? Porque o Corinthians pode esquecer o título brasileiro. O Palmeiras abriu vantagem, aumentou ainda mais a vantagem para o Corinthians. Agora são 10 pontos. São 10 pontos de diferença para o Corinthians. E o Corinthians foi ultrapassado na rodada pelo Fluminense. O Fluminense tem 41 pontos, né? O Corinthians foi ultrapassado. O Fluminense agora está na vice-liderança. O Corinthians já tinha sido ultrapassado pelo Flamengo, né? O Flamengo está na terceira posição. E com a derrota hoje, o Corinthians caiu para a quarta posição do campeonato. Ainda está no G4. O Corinthians é o único time dos 20 primeiros, veja você, dos 20 primeiros, dos 20 times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, é o único time que se mantém no G4, entre os 4 primeiros, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Veja você, o Corinthians, nesse momento, ainda está na zona de classificação para a próxima fase da Libertadores. Com relação às novidades do time, a volta dos que não foram, o Matheus Vital fez um jogo apenas nota 5, o Ramiro também fez um jogo apenas nota 5, e o Léo Natel entrou no segundo tempo e deu um chute no gol. O Léo Natel conseguiu, num jogo em que o Corinthians deu poucos chutes a gol, ou praticamente não deu nenhum chute a gol, ou quase não deu chute a gol, não me lembro, tô me lembrando desse chute do Léo Natel, de fora da área, deu um chute, o goleiro do Fortaleza, o Fernando Miguel, fez uma boa defesa. Mas é o que eu disse no começo aqui do vídeo. Um time com o Matheus Vital, com o Ramiro, com o Léo Natel, é um time que lembra o Wagner Mancini, que lembra o time do Wagner Mancini, de péssimas lembranças pro Corinthians. Não o Wagner Mancini, né? O time do Wagner Mancini. Só faltou aparecer, ou só... Você já imaginou? Eu fiquei pensando, vai descer um helicóptero com o Otero e com o Casares. Daqui a pouco o Otero e o Casares vão ser escalados também. Chama o Wagner Mancini. O que é isso? Né? Foi praticamente uma rodada descartada pelo Corinthians. E ainda que o Corinthians correu riscos, hein? Porque se o Vitor Pereira deveria ter poupado todo mundo mesmo. Pô, os jogadores viajaram para Fortaleza, que é uma viagem desgastante. Acho que foi desnecessário o Corinthians ter levado tantos jogadores para Fortaleza. Né? Colocado o Renato Augusto no segundo tempo. Se o Renato Augusto se machuca, num jogo em que tem um campo péssimo, um gramado péssimo lá no Castelão, né? Se o Renato Augusto se machuca, se o Yuri Alberto se machuca, se o Roger Guedes se machuca, agora não era hora de correr risco. Agora era hora, de fato, já que poupou a temporada toda, era hora de botar o time reserva do reserva e tentar alguma coisa.
pensando na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é o mais importante. E o Corinthians, em relação ao Campeonato Brasileiro, ele tem que pensar mesmo em ficar entre os 4 primeiros, caso não consiga o título da Copa do Brasil, porque daí ele consegue se classificar para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro. São 2 caminhos para você conseguir a classificação para a Libertadores. Ou através da Copa do Brasil, sendo campeão da Copa do Brasil, ou através do Campeonato Brasileiro. Baixe o aplicativo do OneFootball, hein? Baixe o aplicativo do OneFootball, você consegue, através do aplicativo, ver os melhores momentos do jogo em alta qualidade. Terminando o jogo, você já pode entrar no aplicativo do OneFootball para ver os melhores momentos. É só você baixar, tá aí o QR Code do canal e também o link na descrição. Esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball. Velhos conhecidos, Vital, Léo Natel, Ramiro, péssimo resultado do Corinthians, que caiu para a 4ª posição do Campeonato Brasileiro. E agora o pensamento é a Copa do Brasil, quarta-feira, jogo contra o Fluminense, 19 horas mais 30 minutos no Maracanã. Esse jogo sim, o bicho vai pegar, esse jogo sim, o chão vai tremer, e nesse jogo sim, claro, o Corinthians terá força máxima. Deixe o seu like aqui no canal do Cereto. Você já deixou o seu like? Faça a sua inscrição e com a opção todas as notificações, tá? Aperta o sininho e deixe o seu like por aqui, ó, tá? Se você gostou do vídeo, se você gostou do canal, é claro, o torcedor corintiano deve estar com a cabeça inchada, mas eu acho que já era um resultado mais ou menos esperado. A expectativa era muito baixa hoje na rodada, né? Quem sabe um empate, mas veio a derrota. A derrota aconteceu porque o time era quase que todo reserva, aí a derrota acabou acontecendo. Me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto também no Twitter, e agora você sabe, acabou a brincadeira. Deixa o seu comentário aqui, quero saber o que você achou do jogo, tá? Deixa o seu comentário, sua opinião é muito importante, deixa aqui, quero saber o que você achou do jogo, e se ok dar mais uma chance para Léo Natel? Tudo bem dar mais uma chance para Léo Natel? Outras chances para o Léo Natel? Léo Natel, quem diria? Acabou a brincadeira. Tchau.